Já estamos na parte do capítulo 6 e eu desejo de todo o coração que esse estudo tenha sido de bênção para si, também esclarecedor de algumas dúvidas ou questões que tivesse, para compreendermos melhor as coisas à nossa volta e as coisas que acontecem e porquê. Então, ativar o poder de Deus, o nosso tema de texto de base é Lucas 10:19, que diz: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção e teu favor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quais são as duas principais ações que nós poderíamos dizer, ou elementos principais da ativação do poder de Deus? São os dois elementos fundamentais, principais ou mais importantes, que se destacam mais acerca de ativar o poder de Deus. Hoje nós vamos dar um passo mais para a frente, mas quais são esses dois vetores principais? Tenha a gentileza de sentar e prepare-se para tomar algumas notas. Ora, como sabemos, Adão recebeu o poder e domínio, e este poder e domínio era para cobrir toda a terra, era para ser passado dele para a sua descendência e depois para todos os habitantes da terra. Todos, supostamente, deveríamos ter poder e domínio. Mas o que é que Adão fez? Recebeu este poder e domínio de parte de Deus e passou-o para o diabo. Entregou-o para Satanás. Fez um acordo com ele e entregou esse domínio nas mãos dele. A partir daí, a humanidade deixa de ter domínio, deixa de ter poder sobre si próprios, poder sobre a sua vida, poder sobre a sua existência, poder sobre as circunstâncias à volta, poder sobre as tempestades e as dificuldades da vida, poder sobre a natureza, poder sobre os peixes, o mar. Todos os animais e todas as coisas corrompem-se no seu ADN, corrompem-se malignamente. O homem fica debaixo de maldição e a bênção de Deus desaparece, pura e simplesmente. E a causa disto é que o homem entregou o domínio que Deus lhe tinha dado, entregou para um poder maligno controlar. Quando Jesus veio e confrontou a Satanás no monte, em Mateus, ou Lucas, melhor em Lucas no capítulo 4, na tentação do monte, o diabo tem o descaramento de dizer... Jesus não disse que ele estava a mentir. Das outras vezes, Jesus repreendeu e disse que ele estava a mentir e contrariou. Mas nesta que ele disse, Jesus não o contrariou. Quando ele disse: eu te dou esta autoridade e te dou isto tudo, Lucas 4:6, porque a mim me foi entregue. Ou seja, ele não recebeu este poder sobre o mundo, este poder e autoridade sobre o mundo. O diabo não recebeu de Deus, recebeu de Adão. E ele diz: porque a mim me foi dado, porque a mim me foi entregue. E Jesus não disse: estás a mentir. Não disse. Está a falar certo. Quer dizer, o diabo, quando quer, fala a verdade. Está a falar a verdade. E por isso ele diz: eu dou a quem eu quiser. Se me adorar, se te prostrares aos meus pés e me adorar, se fizeres um acordo comigo, eu também dou para ti o poder e a autoridade. Tiro de lá o César de Roma e dou-te já o império. Ficas tu, muda o império para aqui, ficas já tu a reinar aqui. Este aldrabão é mesmo um caso sério de vendedor de banha de cobra.
A verdadeira banha de cobra é a dele. Glória a Deus. É mais veneno de cobra que outra coisa. Bendito seja Deus. Então, como estávamos a falar, os dois elementos principais, porque é que Jesus teve de vir aqui? Uma das razões fundamentais é que ele veio recuperar outra vez o poder e o domínio sobre esta terra que o diabo tinha tomado posse, tinha enganado Adão e tinha ficado com esse poder, e Adão fez um acordo com ele, entregou-lhe o poder para ele. E, portanto, Jesus disse: agora vou eu, vamos ver se me consegues. Derrotaste o outro, mas a mim não vais derrotar. Não consegues me derrotar. Eu vou tirar este poder das tuas mãos e vou recuperá-lo. E Jesus recuperou todo o poder. Quando ele aparece em Mateus 28, 18 e diz: todo o poder nos céus já era de Deus. Todo o poder nos céus e na terra me foi dado. É isso mesmo que ele está a dizer. Recuperou este poder e agora faz uma coisa extraordinária. Adão entregou o poder para o diabo. Jesus entregou o poder para os discípulos, para a igreja, para nós. Passou o poder para nós. E é sobre isto que ele trata muito acerca do reino, acerca da mensagem do reino dos céus, da implantação do reino dos céus, do poder do reino dos céus. E, como eu disse, há dois elementos fundamentais acerca da ativação do poder de Deus, que são a oração e a voz de comando. Portanto, se não tomou nota dessas duas coisas, por favor, tome. Essas são a base de sustentação da ativação do poder de Deus na nossa vida, na sua vida, na minha vida. A oração e a voz de comando. A oração e a voz de comando são como as duas asas de um pássaro. São como as duas faces da mesma moeda. São os dois elementos essenciais que não podem faltar e que todos os dias você deve usar. Dê uma ordem todos os dias contra o bloqueio do diabo, contra o mal que ele não quer deixá-lo avançar. Dê uma ordem para partir isso tudo, para destruir isso tudo e para avançar em nome de Jesus. E nós vimos uma série de exemplos na Bíblia, uma quantidade de exemplos que eu vou referir em passagem rápida. Moisés, em Êxodo 14, versículo 15 e 16, quando ele está a orar, continua a orar, e Deus diz: porquê clamas a mim? Porquê continuas a orar? Já oraste, agora levanta-te, estende a vara sobre o mar, dá ordem, diz ao povo para se preparar para avançar e atravessar o mar para o outro lado. E tu estende a mão sobre o mar para que ele se abra, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, Deus instruiu, disse como ele tinha que fazer, disse: agora não é tempo de estás a orar, já fizeste a oração, já oraste, já falamos, já acertamos isto, agora tens que te levantar e dar uma ordem para acontecer. Então você ora e depois dá uma ordem para acontecer em nome de Jesus. E isto tem que ser feito na sua vida acerca dos seus assuntos, acerca dos seus negócios, acerca do seu trabalho, acerca de tudo o que você faz. Deve ser estes dois elementos essenciais, devem estar presentes. Elias fez a mesma coisa. A Bíblia diz que ele estava no monte de refúgio, ao lado da nascente do ribeiro de Carite, que alimenta o Jordão. Em 1 de Reis, no capítulo 17, no versículo 1, a Bíblia diz que ele falou: nada vai acontecer, não vai haver chuva nem orvalho, a não ser pela minha palavra, ou seja, pela minha palavra de voz de comando, de ordem que eu dou. E sabemos que o resto do tempo ele orava, porque está confirmado na palavra de Deus. Aliás, ele orava e fazia jejum durante o dia. Mas porque os corvos traziam-lhe comida de manhã e ao fim do dia, ao nascer do dia e no fim da tarde, e quer dizer que durante o dia ele bebia água fresca, glória a Deus. Em Tiago, no capítulo 5, ao falar sobre isto, o apóstolo Tiago diz no versículo 17 e 18, diz assim, em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, sujeito às mesmas contrariedades, às mesmas limitações.
as mesmas paixões nos seus sentimentos e nas suas emoções. Aliás, Elias era um homem muito de altos e baixos, era muito sanguíneo, muito caráter muito... Tanto estava lá no alto, na glória de Deus e no poder de Deus, como era capaz de entrar em depressão profunda e ficar lá no fundo sem vontade para fazer nada. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Claro, isto só acontece com Elias, não acontece com mais ninguém. Mas é por isso que diz ali, sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, sujeito às mesmas limitações que nós. E, no entanto, orou para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois, no versículo 18 diz, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, foi ele que, nesta aliança com Deus, para realizar um plano de Deus, um propósito de Deus, fez uma concordância com Deus. Você pode fazer uma concordância com Deus, até pode fazer uma concordância comigo, pode fazer uma concordância com o irmão e orar em concordância. Mas a sua concordância número 1 é com Deus. Com Deus e com a palavra dele. Senhor, tu tens isto na tua palavra. Tu disseste que me abençoavas. Tu disseste que em tudo que eu ponho as minhas mãos, tu abençoas. Por isso, eu não estou debaixo de maldição, mas eu estou debaixo da bênção de Deus. Tu disseste que me punhas por cima e não por baixo, e por cabeça e não por cauda, em vitória e não em derrota. Tu disseste, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você tem que falar a palavra de Deus e dizer, está escrito. E tem que falar essa palavra pela sua boca, porque ela vai produzir, como uma voz de comando, vai produzir aquilo para que é enviada. Aquilo que ela diz, aquilo que ela diz. A palavra vai produzir o que ela diz. A palavra, eu sou mais que vencedor, por aquele que me amou, vai produzir que você seja vencedor. A palavra, em tudo que eu ponho minhas mãos, prospera, Deuteronômio 28:8, vai ser uma palavra que vai produzir que as suas mãos, quando toquem alguma coisa, produza sucesso. E você tem que falar a palavra de Deus. Porque a palavra foi-lhe dada não para ser um poema, mas para ser uma arma na sua boca, para ser uma espada nas suas mãos. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. A palavra é a espada que você tem nas suas mãos. Na sua boca, melhor dizendo. Por isso, como vê, a oração e a voz de comando está sempre relacionada com a palavra de Deus. Elias fez isso. Jesus, a mesma coisa. Marcos, no capítulo 1, no versículo 35 até 39, a Bíblia diz que Jesus orava de madrugada, ainda escuro, saía, deixava os discípulos a dormir e ia ele orar. Jesus acordava, sem despertador, sem nada. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda sendo escuro, saiu. Foi para um lugar deserto e orar. Por que é que não ficou a orar lá à beira dos discípulos? No quarto ao lado. Para não os acordar. Deixou-os descansar e dormir, e foi ele. Depois, quando começou a nascer o dia, os discípulos acordaram e foram ter com ele, à procura dele. Andaram à procura dele a ver onde ele estava. Achando, quando o encontraram, disseram, todos te buscam. Jesus respondeu-lhes, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Vamos às aldeias e vamos para outros lugares. Versículo 39, leia comigo. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demónios. Então Jesus orava e depois expulsava os demónios. Mateus o capítulo 9 de Mateus é muito elucidativo sobre isto. Jesus fazia 3 coisas. Depois de orar, primeiro orava. Mateus 9, 35. Depois de orar, já sabemos que ele orava. A oração e a voz de comando. É desse tema que estamos a falar. Tema introdutório, de capítulo, de resumo, de tudo o que está para trás. Para relembrar de novo que esses são os 2 elementos essenciais. E hoje nós vamos falar de mais um,
para você ter vitórias impossíveis. Mas este, Mateus 35, diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Pregava, ensinava e curava. Dava ordem contra os demónios, expulsava-os. Dava ordem contra as doenças, expulsava-os. Mas antes, orava. De madrugada, orava de manhã, muito cedo, ainda sendo noite. O que é que nós devemos começar o nosso dia? Em meditação na palavra, em oração, em louvor, em busca da presença de Deus. Você precisa se encher e preparar para enfrentar o seu dia à sua frente. Precisa ter força, precisa ter poder, precisa estar renovado, precisa estar fortalecido. Senão é muito difícil vencer. Nós não fomos feitos para viver sem esta ligação com Deus. Em segundo lugar, avançando mais este tema de Jesus, recuperar este poder e passá-lo para os discípulos, ao contrário de Adão, que o passou para o diabo, como já vimos, Jesus recuperou o poder e passou e deu domínio aos discípulos. Por isso é que lemos aquele texto: eu dei-vos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Lucas 10, e versículo 19. Ou Marcos, no capítulo 16, no versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E depois no versículo 17 diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Estes são os sinais comuns dos discípulos. Há sinais comuns de discípulos e depois há sinais de pastores, sinais de evangelistas, sinais de profetas, sinais de apóstolos, que são um pouco um nível mais elevado. Quem é que me entendeu? Mas há um nível básico que é acessível para todos na igreja, todos, desde a pessoa que se senta na primeira fila ou na última fila. Todos têm acesso a este poder básico. Jesus disse: em meu nome expulsa demónios. Isso é para si. Isso é para todo aquele que crê. Isso não é para uma pessoa com um ministério extraordinário, internacional, que vai pelo mundo todo e vai fazendo. Isso é para si. Isso é para todos. Há um patamar básico do poder de Deus que é para todos. Você tem poder para expulsar demónios. Você tem poder para expulsar dentro do seu domínio, da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa. Você tem poder para ungir a sua casa, para ungir a sua empresa, para ordenar as coisas para acontecerem. Você tem poder. Amém? E foi sobre a insistência do poder de Deus que Jesus trabalhou muito com os discípulos. E por causa do poder de Deus, Jesus várias vezes os repreendeu. Aliás, a maior parte das vezes que Jesus repreende aos discípulos tem a ver com o poder de Deus. Tem a ver com eles não usarem o poder de Deus como devia ser. De eles estarem acomodados. Glória a Deus. Quantos é que gostam de estar acomodados? Não era para levantar a mão agora. Estar acomodados é uma coisa... ai, meu Deus. É uma coisa que a pessoa escorrega para lá sem querer. Até sem querer vai... E... a comodidade é algo de muito carnal. Está muito entranhado em nós. Fica aí, come, bebe, goza a vida. Está muito metido dentro da carne. Sim ou não? Porque algumas coisas espirituais têm um preço, têm um custo. Jesus repreendeu-os, corrigiu-os, não por mal, mas para os livrar, para os salvar. Como você corrige uma criança de meter os dedos na ficha. E apanhar um choque. Não faças isso, não podes fazer isso, não toques nisso, não ligues o fogão, não mexas no tacho que está em cima do fogão. Porque é que você proíbe certas coisas a crianças quando eles estão a crescer? Não podes fazer isso. Porquê? É por mal? Ou é para os livrar?
de acidentes e de coisas que não são para fazer. Bem? Não é por mal, é para que esse mal não traga consequências. Por isso Jesus repreendeu os discípulos, depois de repreender na tempestade, Marcos 4:38, eles foram a correr, Jesus, não te importas que morremos, ele repreendeu os ventos e o mar, a seguir repreendeu-os a eles. Por que sois tão tímidos? Disse Jesus. 39, versículo 39 e versículo 40. Despertando, repreendeu os ventos, o mar, disse, cala-te, aquieta-te, o vento se aquietou, houve grande bonança, e depois repreendeu-os a eles. Por que sois tão medrosos? A tradução diz outros, por que não tendes fé e sois tão temerosos, tão tímidos, tão medrosos? Já devias ter... Ele disse isso porque ele esperava que eles fizessem aquilo. Mas eles, em vez de resolver um problema espiritual com uma ação espiritual, estavam a resolver um problema espiritual com baldes. O problema espiritual não se resolve com os pés, não se resolve com nervos, não se resolve com baldes, não se resolve com nada físico. O problema espiritual resolve-se com uma ação espiritual. Amém, irmãos? Portanto, Jesus levantou-se, não pegou num balde. Eu vou-vos ajudar. Não, não disse isso. Ele nem nos ajuda, está ali a dormir. Ele levantou-se, não ajudou nada. Ou ajudou tudo. Ajudou tudo. Levantou-se e repreendeu o problema na origem. Matou o problema na sua nascente. Você tem que matar o problema na nascente, usando o poder de Deus. Senão as coisas entram em ciclo repetitivo, acontecendo sempre as mesmas coisas, porque não foi atacado na raiz. A igreja em Atos 12:5, nós também vimos anteriormente, que estava adormecida, um pouco adormecida com o poder de Deus, e Herodes matou Tiago. A seguir, a igreja no versículo 5, Atos 12:5, ativou o poder de Deus. Como é que ativou o poder de Deus? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua diante de Deus. Outra tradução diz oração incessante, ou seja, revezaram-se em oração 24 horas durante os dias da festa da Páscoa. Não houve festa, não houve pão de ló, não houve doce, não houve nada. Fecharam-se a orar, a combater e disseram, diabo, tu não vais conseguir fazer este mal que tu queres fazer. Nós não deixamos. Diga isso comigo, nós não consentimos. Portanto, você não consente, não permite, não deixa, para o diabo, expulsa-o, ordena que ele vai para trás, que os planos dele são destruídos. Não consegues me derrotar. Essa é uma frase que você deve dizer todos os dias. Não consegues me derrotar. Eu te expulso em nome de Jesus. Não consegues me derrotar. Tome autoridade sobre ele. Quando a igreja fez isto, e aqui é importante porque nós não devemos dar lugar ao diabo. Não pecar é isso, é não dar lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Significa que você pode dar lugar ao diabo ou pode não dar lugar ao diabo. E pecar não é só fazer alguma coisa errada. Claro que é, fazer alguma coisa errada. Mas pecar também é não fazer o que você sabe que deve fazer. Não obedecer. Deus diz-lhe uma coisa, não faz. Faz o contrário ou não faz nada. Isso também é pecar. É não fazer o que sabe que deve fazer. Deus mandou orar, a pessoa não ora. Deus mandou fazer determinadas coisas, não está a fazer. Foi isso que Jesus repreendeu nos discípulos. Ele esperava mais deles. Esperava que eles fizessem mais do que aquilo que estavam a fazer. E eles estavam, de certa forma, bloqueados no entendimento, não estavam a perceber, não estavam a entender, e por isso Jesus ensinava-os de uma forma veemente, com veemência, ensinava-os de uma forma intensa. Não podem fazer isto. Inclusive zangou-se em algumas vezes nesta situação. Uma das vezes em que Jesus se zanga completamente, e eu não me estou a referir a partir das mesas dos cambistas e a limpar a igreja que ele estava a fazer negócios lá dentro,
Ou outra vez que ele se zanga muito fortemente é quando lhe trazem, em Mateus 17, aquele jovem lunático que tinha um espírito suicida e que se atirava no fogo para se queimar e morrer, ou na água para se afogar. E é trazido aquele problema. E os discípulos, que já tinham recebido ordem do poder de Deus, não conseguem expulsar. Mateus 17, Jesus enerva-se completamente. Jesus fica de tal modo revoltado com isto, que faz uma declaração para os discípulos à frente dele, para os fariseus atrás deles, para a multidão que ali estava, e diz: "Oh, geração incrédula e perversa!" Meu Deus, apanharam todos. Não foi só para os fariseus isto, foi para toda a gente que ali estava. Eu vim trazer o poder de Deus e vocês continuam a não crer, a não aplicar, a não ativar. E perverso é, habituam-se ao mal. Uma das coisas mais fáceis que o diabo deixa assim escorregar na maionese é as pessoas habituarem-se ao mal. Habitua-se. Nós ganhamos hábitos muito depressa. E habituar-se, adaptar-se a alguma coisa de mal, baixar o nível das expectativas, acomodar-se, é uma coisa que está muito na carne. Jesus disse que aquele que se habitua ao mal, chamou a isso perverso. Aquele que em vez de se revoltar com o mal, se adapta. Aquele que em vez de se revoltar com o mal, diz: não, temos que compreender. Há coisas que você não tem que compreender. Tem que expulsar, em nome de Jesus. E não pode aceitar. Sim ou não? Adaptar-se ao mal. Ajustar-se ao mal. Aceitar o mal. E pronto, e agora vamos ficar assim? Diga comigo: não, não vamos. Glória a Deus. Não vamos ficar assim, não. Geração perversa e geração incrédula. Perverso é adaptar-se ao mal, é consentir no mal. Por exemplo, um erro que Israel fez, muito grave. Costuma dizer-se que se o rato comer o biscoito e no dia seguinte você lhe der outro biscoito, e lhe der outro biscoito, ele a seguir vai pedir um copo de leite para empurrar o biscoito. Quanto mais dá ao rato, mais ele pede. Quanto mais você cede ao mal, mais ele agarra. É como um vício. Quanto mais se vicia, mais viciado fica. Quanto mais tolo, mais se afunda. Então, em vez de dar-lhe mais, o que é que Israel fez? Deu-lhes Gaza. Gaza era território de Israel. Mas eles tanto insistiram, e se nos dessem, ia haver paz, e se nos dessem, nós ficávamos calados, e se nos dessem, nós ficávamos maravilhosos, e ficávamos de repente, transformávamos de sapos em príncipes. E agora os príncipes, o que é que fizeram? Túneis, bombas para atacar Israel, porque eles queriam era que lhes desse mais alguma coisinha. Israel caiu no erro horrível de lhes dar o território que é seu, para ver se havia paz, mas não há paz com quem não quer ter paz. Agora vai a flotilha do amor, a flotilha da ganza, vão as malucas, das gretas. Aprendam o diabo em nome de Jesus, a caminho de lá, porque o escândalo no mundo inteiro é tão grande que já não é só ali. Agora esta gente convenceu-se de que tem que... Eles são tão cegos. Tão cegos. Então não sabem que os islamitas dentro de Gaza, os palestinianos, que são radicais islâmicos, do mais extremista que há, tiraram os homossexuais de cima de prédios e os mataram todos. Não há nenhum homossexual em Gaza. Eles matam-nos.
Eu não sei o que aquele mortágua vai lá fazer. Se fosse a Israel, eu deixava ir. Quer ir? Faz favor. Abria-lhe os portões, abria-lhe tudo. Olha, querem entrar? Entrem todos. E vão ver se vão sair de lá. O problema é, vamos lá ver se vão sair de lá. Nós queremos proteção. Oh filho, não, vocês querem bagunça. Vão ter bagunça a sério. Querem ver como é que a história fica. Vão agora ver a realidade. Porque esta gente vive numa bolha, fora da realidade. Vivem com histórias na cabeça que não são reais. Porque se virem a realidade, pode ser que abram os olhos. Eu deixava-os ir. Se fosse eu, querem ir? Ora, nem mais. Vão sim, senhor. Vão entrar todos de chancas por aqui dentro e vão ver o que é doce. E querem ficar um mês? Pronto, daqui a um mês nós vimos ver quantos é que estão vivos. Eles matam-nos. Algum dia vão tolerar esta gente tão absolutamente... Bem, geração perversa mesmo. Geração perversa, mas geração que não percebe nada. Que não só se acomoda no mal, se adapta ao mal. Que vive completamente ilusória, numa ilusão. Que aceita tudo. Aceita tudo. Você não pode ser uma pessoa que aceita tudo. Amém? E por isso, quando os discípulos aqui não expulsaram este mal à parte, vieram falar com Jesus e disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: porque não tendes fé, pela vossa incredulidade. E também por este tipo de problema não sai sem oração e jejum. Quer dizer, é preciso alguma coisa mais. É preciso, além da oração, além de voz de comando. Eles deram voz de comando: sai! E o demónio lá disse: não sai coisa nenhuma. E não saiu. Jesus disse: faltou jejum. Quando não se consegue, quando são coisas que estão para além da capacidade humana, quando são coisas que estão muito acima no sobrenatural que é preciso vencer, tem que juntar à sua oração e à voz de comando, tem que juntar um terceiro elemento essencial: jejum. Esta casta não sai sem oração e jejum. Se fizeres isso, nada vos será impossível. Então nós hoje avançamos um passo mais sobre, além dos dois elementos que já falamos no princípio, ativar a oração e a voz de comando. Temos que ativar também algum tempo de jejum na nossa vida. Quando as coisas não resolvem de outra forma, tem que ir através do jejum. Você ora, pede que Deus lhe dirija como vai fazer, que Deus lhe conduza, que Deus conduza a sua vida, Ele mostre que tipo de jejum é que deve fazer, anote e depois comece. E Deus, com certeza, vai fazer acontecer do lado dele que as coisas que têm estado bloqueadas, impossíveis, se tornem acessíveis para si e as suas limitações sejam quebradas, porque o poder de Deus é um poder sem limites. Amém? Quantos recebem esta palavra? Bendito seja Deus. Graças a Deus. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graças de juntar mais um elemento a estes dois essenciais diários que são os normais e que são basicamente aqueles que sempre estão a funcionar e que são comuns e que para a maior parte dos problemas servem para resolver, são suficientes para resolver. A oração e a voz de comando são suficientes para resolver. Mas quando se trata de problemas impossíveis, em que a pessoa já fez tudo e não resolve, causas impossíveis em que já fez tudo e não avançou, que já fez tudo e não mudou, que já quis e não viu nada transformado, precisa de juntar jejum à sua oração e à voz de comando. Nós oramos por isso hoje, em nome de Jesus, de nos dar revelação e conhecimento, porque do lado de Deus o poder é sem limites. Ajuda-nos também a não pôr limites do nosso lado, mas nós ativamos o Teu poder em nossa vida.
glorifica o teu nome em nossa vida. No nome precioso de Jesus.